da série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. E eu convido você para ler junto com a gente esse livro, porque ele é muito rico em detalhes. E aqui nos nossos vídeos, semanalmente, não tem como a gente colocar todos esses detalhes, todos os nomes, né? São nomes alemãos, franceses, para não ficar errado a pronúncia, a gente acaba ali evitando, mas convido vocês a ver a riqueza de detalhe. E hoje, no vídeo de hoje, tem a descrição de como foi a mesa girante lá no começo, vocês vão ver, nós vamos comentar sobre isso. E, gente, de verdade, essa descrição de como foi feita, né, por André, Dr. André, que eles citam aqui no livro, é muito rica de detalhes. Quando você vai lendo, a sensação que você tem é de você estar vivenciando aquele momento. É muito interessante. Então, convido você a ler junto com a gente esse livro. E aqui, continuando a nossa série, nós estamos hoje no quarto tema, que tem aqui como título o Dr. Kerner e a Vidente de Prevorst, o fantasma batedor de Bergzaben, a primeira manifestação da mesa girante na Alemanha, o Dr. André de Bremen, o testemunho dos professores universitários, os comentários da imprensa francesa. Começando aqui, né, ele veio citar que o filósofo Kant, ele também não teve dificuldades ali de iniciar o movimento espírita, né, na Alemanha, porque junto já vinha justamente o Dr. Kerner, que ele vinha trazendo já uma obra, que é a primeira obra dele literária e filosófica da Alemanha, que tinha como nome A Vidente de Prevorst, que eles escreviam sobre o sonambulismo, sobre o magnetismo, e essa obra foi muito vinculada no período de 1824 a 1852, mas isso na Alemanha. A imprensa francesa não concordava, né, com essa obra, chamavam ele de charlatão, e a senhora, que era a vidente, né, de louca, aventureira. Então, a Alemanha aderiu melhor, claro que tinha os críticos, mas a França tinha muita resistência por muito tempo. Então, por diversas vezes, eles publicaram, a imprensa francesa, artigos defamando o espiritismo, defamando esses doutores, esses médiuns que estavam ali buscando esse conhecimento. Demorou muito para que eles começassem a ser mais adeptos. Então, essa obra dele, esse livro, na Alemanha, como já vinculava as pessoas, né, ele tinha uma boa imagem, né, uma boa reputação na Alemanha, então as pessoas aderiram mais o conhecimento dele e tudo mais. Já na França não, né, chamavam ele de charlatão, ela de aventureira, né, e junto com ele, com o Dr. Kerner, ele também teve outros fenômenos, né, que ele descreve, que foi da sonâmbula Frederique, e também junto com outros filósofos como o Strauss, que escreveu A Vida de Jesus, e o magistrado Pfaffen, né, espero ter pronunciado corretamente, que ele falava sobre os fantasmas. E o Dr. Kerner, ele fala que algumas vezes nas suas manifestações, nos movimentos que ele via espírita, ele chegou a ver algumas formas esbranquiçadas, vagas, né, vaporosas, né, que eles falavam semelhante a um fantasma, né. E aí ele vem ganhando, né, a Inglaterra, a Alemanha, e então surgiu-se o fantasma batedor, que eles falavam, né, em 1852. Eles falam que ele vinha, né, dos Estados Unidos, da América, né, esse movimento espírita que era importado, e
e que aí começou então a ter o fantasma batedor, que era semelhante à irmã Fox, que as irmãs que começaram a ter então essas manifestações mediúnicas através das irmãs, né? Ele falava que o fantasma batedor também era semelhante a isso. E aí eles vão citar aqui na casa de um alfaiate, do Pierre Saint-Dieu, que esses fenômenos começaram a ser processados, que era de uma menina, que ela tinha 11 anos, e que ela prestava algumas comunicações. E ela começava a falar, né, até eles colocam aqui, vamos, venha para perto da minha cama e junte a mão. E aí vou falar do Salvador do mundo, que ela começava a falar sobre a vida de Jesus desde os 12 anos de idade. E ela falava em alemão toda essa vida, né, da existência de Jesus. E quando ela falava que ela ia começar a comentar, ouvia-se que paravam os barulhos, né? E aí, quando ela parava, que ela terminava de falar da vida de Jesus, os barulhos retornavam, né? E algumas das comunicações dela, às vezes, tinha de espíritos inferiores, né? De espíritos levianos, mas quando ela ia falar de Jesus, os barulhos que eles faziam paravam, né? Então, e aí, nisso, muitas das vezes, né, eram criticadas, falavam que ela estava louca, e aí depois de meses, né, desses fenômenos que aconteceram, fizeram então que internasse ela, né, em 1853, e aí fizeram ela internar no hospital por conta que falavam que ela estava com um problema de saúde mental, né? Então, imagina para um pai naquela época, né, internar a filha porque ela era considerada como louca, né? Hoje a gente tem esse conhecimento que não é loucura, né? Mas imagina como não foi sofrido naquela época, essas pessoas que tinham essa mediunidade, né, eram taxadas como loucas, né? Muitas das vezes a gente vê, às vezes em filmes, né, que mostram, né, que vai lá, o cristianismo, né, que gostava de ir lá exorcizar os padres, benzer, em vez de tentar entender o que estava acontecendo ali, sempre achavam que era doença mental, alguma coisa demoníaca, né? E aí esses fenômenos que foram surgindo, né, também teve as primeiras publicações das mesas girantes, mas eles ainda citam que é as primeiras publicações, né, que acredita que havia os fenômenos das mesas girantes há muito mais tempo, mas que não foram registrados, que a gente não tem esse acesso. E aí, então, o médico, o Dr. André, ele começou a pesquisar sobre, ele começou a publicar em 4 de abril de 1853, em Augsburgo, e ele publica como descreve, que é isso que eu falei para vocês, gente, que tem uma riqueza de detalhes que eu convido vocês a estarem lendo, né? Que ele fala que na sala tinha ali um salão, uma cerca de 30 pessoas, que é uma jovem, a irmã do negociante de Nova York, pediu para que levasse a mesa que estava do lado do sofá para o centro, sentou-se em volta 8 pessoas, sendo alguns homens, outras mulheres, e ficaram ali durante um tempo e ela pediu para impor as mãos. Passado 20 minutos, uma das mulheres que estavam ali em volta da mesa falou que não podia ficar mais e foi sair, né, quebrar aquela corrente de energia. Então ela rapidamente foi submetida a voltar. E aí, passado uns 30 minutos, as pessoas começaram a duvidar e essa jovem de Nova York cita que as pessoas que estavam ali, né, que zombavam dela, que duvidavam dela, né, ela cita assim, bem cedo estarão dizendo, né, ao meu lado, aquelas pessoas que zombam, né, que eles são incrédulos. Então, ela, ao passar desses 30 minutos, começa então o seu movimento da mesa, que aí percebe que não conseguem controlar, vai da direita para a esquerda, as pessoas que estão em volta da mesa se levantam e rapidamente aqueles que não estão em volta da mesa tiram as cadeiras e fica por 4 minutos o movimento da mesa. E aí eles vão de novo, a mesa acalma, e aí, volta de novo o movimento, eles veem que não conseguem nem controlar o movimento de tão rápido que ele acontece, e dura ali então mais
3 minutos esse movimento da mesa. Nessa narração dele, nessa escrita aqui, ele é muito rico em detalhes, porque ele sempre fala assim, até o tipo da mesa, que ela é de acaju, que tem 4 pés, as pessoas que estavam ali, que começaram a ver. E como esse doutor André também, ele era muito renomado, a sua integridade era muito importante para as pessoas, então as pessoas começaram a ver, e aí outros estudiosos de universidade começaram a participar, a observar o giro dessas mesas, a presenciar, né, e participar dessas reuniões para ver como acontece. Só que aí, como a gente sabe, né, sempre uma história, ela pode ter acréscimos, né, as pessoas mentirem. Então ele até cita aqui nesse livro que tem alguns relatos da imprensa que fala, né, que é charlatanismo, que tentaram fazer pesquisas, mas que até essas pesquisas, né, de movimentos que foram de uma carga energética, que tipo, uma coisa animal, e só que eles não conseguiram comprovar nada dessas teorias. Então eles acrescentaram, mentiram, assim dizer, né, de uma maneira grosseira, sobre esses mesas girantes. Só que essas mentiras que foram tendo, né, da imprensa francesa, de outras, só fez o quê? Que as pessoas gerassem mais curiosidade. É isso ou não é? E aí, como eles não conseguiram provar as teorias que eles tinham, então é onde o espiritismo, né, o movimento espírita foi ganhando mais força, porque eles têm alguns relatos aqui falando sobre que essas mesas tinham outras energias, outro magnetismo, né? E aí depois eles acabam que não conseguem, e aí onde ganha de forma devastadora a França e vai espalhando, e esses movimentos, eles tentaram parar os movimentos das reuniões das mesas girantes, só que não conseguiram, porque ela era, como é uma coisa além da força do homem encarnado, ela foi ocorrendo em outros lugares, então tentou-se parar aquilo que era real, só que não tinha como, porque como não era charlatanismo, não tinha como parar. E aí foi onde foi ganhando cada vez mais espaço, e aí as pessoas foram tendo que parar de mentir, né? E a gente sabe que até hoje tem muitas pessoas que desconhecem, tem uma visão totalmente errônea sobre o espiritismo. E é para isso que tem as obras básicas, para isso que tem os nossos vídeos, para esclarecer, para as pessoas entenderem, né? Tirar aquele preconceito sobre a doutrina espírita e entender que o objetivo é nos instruir, nos auxiliar na nossa caminhada para que a gente possa melhorar. O objetivo é único, é da caridade, é a caridade para o outro e para nós também, né? Para que a gente possa se melhorar, né? Para que a gente possa se conhecer e entender, né? Por que eu tô aqui, por que de toda essa situação, né? E eu falo, a gente consegue entender um grãozinho de areia, né? Se imagina o tanto que tem pra gente aprender. Mas a gente primeiro precisa evoluir para buscar o entendimento de tudo isso, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês acompanhem essa leitura com a gente. É muito rica de detalhes, gente. Quem gosta de história vai se apaixonar. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão!